Eu peguei essa enfermidade muito terrível da Covid, não tinha tomado vacina, nada, mas o Senhor vinha nos avisando e mandando a vacina e a vitamina lá do céu na nossa alma, irmão. Então o Senhor falou: o que a vacina da terra não fizer, a do céu vai fazer. E eu dou graças a Deus, irmão, porque quando eu peguei essa enfermidade no final de abril, pensei que estava tudo bem, olhei o resultado, nem entendi o resultado. Para mim, eu não tinha nada, né? Mas estava ali que estava tendo, eu não estava nem vendo mais. Aí meu filho, a minha esposa nos socorreu, eles passaram muito mal também. E quando chegou lá, falou: tem que ir direto para a UTI. Não tem jeito não. Vai para a UTI e vamos ver se dá para reverter essa situação. E aí, internou num domingo. E eu dou graças a Deus, irmão, que eu fui fazendo aqueles procedimentos, mas os médicos e as enfermeiras vinham, irmão, e não tinha mais onde aplicar a injeção. Estourava a veia e saía muito grosso, não saía mais sangue, estava muito difícil. Aqueles balão de oxigênio, assim, irmão, e a respiração. Aí quando foi numa quarta-feira, no começo de maio, chegou uma junta médica no quarto e falou assim: Marcos, nós precisamos entubar você daqui 5 minutos, senão você vai perder tua vida. Não tem mais jeito, está tudo tomado o seu pulmão aí, sua respiração está muito baixa e o seu sangue coagulou 20%, tá tudo empedrado, não passa nem nas agulhas mais. Nós precisamos entubar e fazer a nossa parte. Então eu vou ligar para sua esposa, ou então você dá o número aí, é protocolo do hospital. Então vamos fazer uma chamada de vídeo, ou faz um vídeo aqui para mandar. E se você quiser dar um oi, um tchau, um abraço, um até logo, porque nós não sabemos o que vai acontecer com você. Glória ao nome do Senhor. Quiser despedir, despede. Falou desse jeito, irmão. E eu falei: mas doutor, como é que pode? Falou: tem que ser agora, urgente, não tem mais tempo. O que você quer fazer? Ah, doutor, eu vou fazer o que eu aprendi lá nos cultos online, lá nas orações. Eu vou clamar a Deus do fundo da minha alma. Deus mandou uma palavra na minha comum esses dias e falou: se tiver que partir, parte dando glória e fazendo a minha vontade. Glória ao nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração, doutor. Eu vou colocar vocês, médicos, enfermeiros, tudo nas mãos de Deus, para Deus ouvir o nosso clamor. Eu nem lembrava disso que eu estou contando, irmão. Quem me contou isso de volta foi os próprios médicos da obra que Deus fez depois desta oração, irmão. E eu dou graças a Deus que... Aí quando ele estava falando, falou: então faz a oração. Aí outro médico falou: mas não tem mais tempo, ele vai morrer desse jeito. Falou: deixa ele, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Glória ao nome. Aquilo que nós não sabemos que vai acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer, irmão. Aleluia, dou graças a Deus que eu fiz a oração, apresentei todos eles na mão de Deus. Quando eu vou passar uma parte para os irmãos entender, quando o Senhor me devolveu a vida, irmão, eu falo isso porque eu sei aonde eu fui, eu sei o que eu participei, um pedacinho eu vou falar para a irmandade. Mas eu dou graças a Deus, quando eu voltei, uma senhora médica japonesa, e eles me ajudaram muito, irmão. Então eu comprei um monte de pudinzinho assim, pequenininho, para gratificar as pessoas. Ó, obrigado, né, pelo favor, a faxineira. Irmão, Deus tomou uma faxineira e fez uma obra comigo, irmão. Eu estava muito mal, 13 dias sem comer, sem tomar água, sem nada, né? E aí veio uma faxineira, ela abriu assim, o sol entrou dentro do quarto da UTI, e eu falei: moça, me dá um dedo de água, pelo amor de Deus. Ela falou: se eu der, você afoga, cai o trato. Não posso, moça, só veio limpar aqui. Eu falei: mas eu vou pedir para você, e no nome que eu vou pedir, eu creio que essa água vai ser uma vitamina para mim.
Ela falou, mas que nome? Eu falei, em nome do Senhor Jesus, me dá um copo de água. Glória. Nesse nome eu não posso rejeitar. Ela quebrou todos os protocolos, me deu um copo de água, eu tomei, o Senhor foi me libertando cada vez mais. Esse culto é um copo de água para nossa alma aqui, viu, irmão? Vai comendo, vai bebendo, que você vai sair daqui diferente nesta noite. Eu dou graças a Deus que quando entubaram eu, irmão, o Senhor me levou, eu cheguei num lugar muito bonito, era a porta do céu, irmão. Tinha uma mesa de ouro, estava o Senhor Jesus sentado do lado de lá, seu rosto brilhava, não conseguia olhar nele aqui não, mas eu conseguia ver os movimentos e a sua voz. E ali, irmão, do meu lado tinha uma pessoa, outra pessoa, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, é o teu julgamento. Falei, mas Senhor, ele falou, sou eu mesmo. E eu sou o advogado e o juiz daqueles que eu amo. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Quem é essas pessoas aqui? Falou, é o acusador, na forma humana. É o acusador das nossas almas. Eu falei, mas o que ele está fazendo aqui? Ele está querendo, aleluia, pegar as almas que são minhas para jogar lá no inferno junto com ele. Glória ao nome do Senhor. Mas o que ele vai fazer? Ele vai te acusar. Mas você aguenta firme, porque depois eu vou pegar o livro das crônicas e eu quero ver o que está escrito a teu respeito, para mim ver se eu posso te justificar. Glória ao nome do Senhor. E eu dou graças a Deus, irmão, porque ele começou numa acusação justamente naquilo que nós mais ama e mais tem desejo de fazer, é a vontade de Deus na face da terra. Ele virou e falou, pregador, você não pregou que Deus ia ungir os umbrais da casa daquele que Deus ama? Você não pregou que era amigo de Jesus e agora ele te deu na minha mão? Quando eu fui falar, o Senhor fez assim, ó, quietinho, porque muitos aqui também negam o meu nome. Aleluia! E começou a falar essas coisas, tudo que eu pregava, tudo que Deus tinha me dado na terra, ele vinha jogar e falou assim, você não pregou do vale de ossos secos? Agora a minha praga te pegou e você é meu. E olha, tá aqui, ó, Marco Antônio de Souza Simões, você batizou no dia 9 de maio de 93, estava tudo escrito naquele papel, mas só que ele te deu na minha mão, você é meu, e agora no dia 9 de maio vai ser o dia do teu enterro, vou colocar seu nome debaixo da lápide do teu pai, e acabou a tua carreira na terra, porque a minha praga te pegou. Glória ao nome do Senhor. E eu falei, Senhor, essa praga é dele? Ele falou, eu deixei ele criar essa praga. A praga é dele, mas as almas são minhas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu falei, mas Senhor, vai acontecer isso? Ele falou, calma. Eu falei, mas Senhor, ele vai falar. Ele estava com um livro assim, irmão, um livro na mão, e ele ficava olhando aquele livro, e ele virava, o acusador virava o livro e falava, cadê a página aqui? Essa página não está aqui, não é possível que essa página não está aqui. Eu falei, mas Senhor, que página é essa que ele está procurando? Ele falou, quando você na terra erra na minha presença, e naquilo que você errou, você pede perdão para mim, e vai dentro da minha casa, aleluia, e eu mando a palavra, aleluia. E quantas vezes eu tomo os pregadores e falo assim, ó, o decreto do inferno está rasgado agora, é a hora que eu estou rasgando a página do livro do adversário da tua alma, aleluia. Eu falei, mas Senhor,
Senhor, que mistério é esse? O Senhor falou: agora eu vou pegar o livro das crônicas, das obras que tem anotado aqui no reino da minha glória. Ele pegou um livro, irmão. Ele falou: não, pelo que você fez para mim, as almas do dia. Aí ele falou: do dia que você entendeu, não é no dia do batismo, no dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, está tudo escrito aqui. Aleluia! E pelo que está escrito aqui, as orações que está subindo da tua esposa, dos teus filhos, irmão. A minha filha passou uma enfermidade terrível. O adversário fez de tudo para destruir, para matar minha filha. Aleluia. No mesmo dia, aleluia, que eu estava passando pela acusação lá, aleluia, veio um acusador lá na cama da minha filha. Ele falou: no dia das mães é a morte do teu pai. 3 horas da manhã, ela chamou meu genro, falou: vamos orar. Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo, irmão. Depois ela me contou, e eu dou graças a Deus, irmão, porque o Senhor falou: do dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, está tudo anotado aqui, os batismos que você leva às almas. Estou contente com você, com isso, com aquilo. Isso eu não quero, isso eu também não quero, isso eu não quero, mas isso eu quero. Eu falei: mas Senhor, ele falou: escuta a oração do irmão da porta, escuta a oração do irmão do som. E eu escutava: escuta a oração da tua esposa. E eu escutava a oração, irmão. E o Senhor falou assim: olha, tem uma coisa, hein? Pelo que está escrito aqui, eu jamais te entregaria na mão de Satanás. Eu abreviaria os seus dias e colocaria você junto com o teu pai ali. Tá vendo essa fila assim? Tinha uma filha, irmão, que tem até uma prima minha da obra da piedade. Tem anjos de Deus que Deus levou, estava na fila, e eu não sabia que Deus ia levar eles. Eu não sabia, estava tudo na fila, anjos que Deus já levou, amigos, companheiros do ministério. Falei: mas o que é essa fila? Eu abreviei porque aqui os frutos estão maduros. Glória ao nome do Senhor. Então eles vêm, descansam, e eu te colocaria ali. Quando falou assim, eu falei: não, eu não quero voltar, eu quero ver meu pai, eu vou ficar com meu pai, eu vou ficar com esses irmãos aqui, e eu não quero voltar a esse lugar bonito, Senhor, é tanta prova lá. Ele falou: não, a missão do teu pai foi essa, meu servo. E falou a missão que meu pai teve, e aqueles irmãos que o Senhor estava levando, até parente meu, que o Senhor estava levando, e falou: agora a tua missão é essa. E contou para mim o que eu deveria fazer, e falou assim: olha, estou contente que você leva as almas nos ônibus e nos carros lá no batismo, porque quando um pecador se arrepende, aleluia, a irmandade está na comunhão com esse assunto, né, irmão? Falar de política, todo mundo fala, vamos falar das coisas do céu, glória ao nome do Senhor. Falou assim: olha, então estou contente. Quando um pecador se arrepende na terra, então tem festa no céu. Você já ouviu falar isso? Eu falei: eu já ouvi falar. Ele falou assim: então eu vou te mostrar como que é a festa e o movimento que eu faço. Lá na onde você atende, teve 38 festas num dia. Bom, Davi fez um batismo especial, que era para uma alma, e naquele dia Deus chamou 38 almas. E o Senhor falou: teve 38 festas que eu vou te mostrar aqui no reino da minha glória. Eu falei: Senhor, mas lá nós sofremos. Mas o Senhor falou: eis aí a contradição. Teve 38 festas no reino da minha glória. Aleluia. E eu vou te mostrar o movimento que é, irmão. E se esse culto aqui, depender para a salvação da nossa alma, o Senhor traz nessa situação, não é num filme na parede, não. O Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele traz nós na situação, irmão. Ele me levou de volta, entrando nos ônibus e nos carros para ir para o Brás, levar a irmandade. Aí eu sentei no ônibus, me levou lá na situação. Sentei no ônibus com a minha esposa, com meus filhos, e entrou um anjo, me saudou com a paz de Deus, e com uma plancheta na mão.
E ele foi no casal do primeiro banco e falou: ah, esse aqui o senhor vai chamar hoje. Aí pulou um não, esse aqui é para o mês que vem. Aí no outro, não, esse aqui eu vou chamar. E foi lá no motorista e anotou o nome dele, do motorista do ônibus. E naquele dia, a hora que eu subi, eu falei para o motorista: olha, o Deus que eu sirvo, o Deus da tua família vai te chamar na graça. Glória a Deus. Aleluia. Ele falou: agora vem ver como que é a festa. Ah, irmão, os músicos, que coisa linda. Ele me levou para dentro, irmão. E quando eu olhei assim, tinha milhares de músicos, milhares de órgãos. Ó, tinha órgão normal de madeira, tinha órgão de ouro, de cristal, de pérola preciosa. Glória ao nome do Senhor. Tudo uma fileira assim, irmão, mas milhares de anjos. Esses órgãos que tem cauda aqui na terra não chega nem nos pés perto daqueles órgãos que brilhava de pérolas preciosas, igual é feito nos ensaios regional aqui, irmão Orlando. Então tinha aquela fileira assim só de corda, mas tinha corda que eu nunca vi na terra. Aleluia, os metais assim, aleluia, de várias cores, de pérola preciosa. Aí vinha um anjo menor assim, com a plancheta na mão, com aquela anotação que foi feita lá no ônibus, e falava: aleluia, Maria de tal, aleluia, o Senhor chamou e a converteu. Aí tinha um anjo maior de 6 asas, ele abria as 2 do meio e começava a reger aquela orquestra, e a glória de Deus tomava aquele lugar. Você crê nessas coisas, irmão? Tem festa no céu quando um pecador se arrepende na terra. E o Senhor falou: volta e continua a tua missão, porque eu quero em breve completar o número dos escolhidos, porque aqui a festa já está começando. Glória ao nome do Senhor. Dou graças a Deus, irmão, que Ele deu as recomendações e falou: volta. E quando eu voltei, aquele médico estava em cima de mim, aleluia, e voltei. Que dia? O adversário falou: não gosto da tua mãe, tentei matar ela antes de você nascer, com o câncer não consegui, aleluia, então no dia das mães vai ser o dia da tua morte, mas no dia das mães o Senhor me devolveu a vida, e eu estou aqui glorificando a Deus nesta noite, irmão. Por isso que eu digo, aleluia, cumpre a tua missão na terra, irmã, aleluia. E o Senhor me deu uma recomendação para deixar para a igreja. Ele falou assim: anuncia para os que são crentes já batizados, e anuncia para os que não são crentes batizados, e diga que existe só 2 canetas, uma de ouro que está na minha mão e está na mão dos meus anjos, para anotar as coisas boas que o crente faz na terra. Falei: louvado seja Deus. Que bom, quem supre, quem viaja em missão, quem atende a obra, tudo que faz em favor, por bem da obra de Deus, fica registrado aqui o dia do juízo e do julgamento. Glória ao nome do Senhor. Tudo, ele falava, fica registrado no livro das crônicas, obras boas, para ser tudo pesado na balança. Glória ao nome do Senhor. O acusador da tua alma, ele usa a caneta do inferno que eu dei na mão dele. E tem muito crente que faz as coisas e fala: isso não tem problema, aquilo não tem problema, essa fraquezinha não tem problema, essa fraqueza grande não tem problema, e foi falando que não tem problema, e foi falando: homem com homem não tem problema, mulher com mulher não tem problema, marido trair mulher, mulher trair, e tudo não tem problema. O inferno está notando e avisa a igreja. Glória ao nome do Senhor, porque muitos se batizam, mas não são convertidos. Mas do dia que souber isso, não será inocente mais. Hoje não é dia de batismo aqui, mas eu sinto da parte de Deus que na tua vida a caneta do inferno não vai funcionar mais. Faz o esforço, viu, irmã? Faz o esforço. Senhor, me liberta dessa fraqueza.
É uma linguagem até antiga que nós usava. Aleluia. Troca essa fraqueza pelo um dom. Até foi falar, não fala para trocar a fraqueza pelo um dom. Deus dá o dom e dá a fortaleza. Sim. Clama como homem. Clama como mulher. Senhor, me liberta. Para trás de mim, adversário. Você não vai escrever mais nada meu e nem da minha família. Glória. Falei, é para anunciar, Senhor, é para anunciar. Anuncia isso. Mas tem uma coisa que eu quero que você anuncie. O quê? É isso aqui. Naquilo que eles erraram, ou errou, e não pediu perdão, fala para se humilhar no pó e na cinza. Põe o rosto no chão. E aí, quando a humilhação for grande, porque não adianta se humilhar, pedir perdão e fazer de novo o mesmo erro. Aí já vai estar escrito como uma condenação. Mas quando eu mandar a palavra, tomar o pregador e falar que o decreto do inferno está rasgado. Quantas vezes eu fui no Bela Vista, né? Nós ia lá, Moabílio pegava assim, ó, tá apagado os seus pecados, assim, ó. Apagar. Quando eu apago e o adversário não acha mais. Glória a Deus. E ele faz um livro também. Ele faz o livro quando as fraquezas. Então pede para o povo orar. Senhor, perdoa. Olha o que ele falou. Perdoa nós por palavra, por obras e por pensamento. E o que eu fazia de errado, eu não vou fazer mais. Se for homem e mulher de palavra e não fizer mais, eu vou salvar todos. Glória ao nome. Irmão, esse culto aqui é culto de salvação e de vida eterna, irmão. Então o Senhor nos deu essa missão. Eu falei, mas e aí, Senhor? O Senhor falou assim, olha, Davi errou muito. Olha o mistério de Deus. Davi errou muito. Está tudo escrito lá. Mas lá na frente, eu tinha que nascer do ventre da semente de Davi. Na tentação do deserto, se o adversário tivesse o livro que tem aqui, ó, se ele tivesse o histórico de Davi, o adversário ia acusar que eu vim da semente de um homem pecador. Falei, mas Senhor, o que aconteceu? Ele errava, o profeta falou, você errou, Davi, aqui ó, você errou, é verdade, eu errei, rosto no chão, no pó e na cinza, e eu rasguei o meu pai. Ele falou assim, rasgou o livro do inferno na vida de Davi inteirinho. E quando ele chegou aqui no céu, o adversário nem chegou perto, porque não tinha acusação nenhuma por causa da humilhação de Davi. Anuncia para a igreja, quem se humilha, aleluia, aquele livro da mão do adversário pode ser arrancado da mão dele para sempre. Glória. Irmão, quem acredita nessas coisas pode dar um glória a Deus, porque você vai se humilhar, o Senhor vai te perdoar, e o Senhor ainda deu um recado, falou assim, olha, tem crente querendo tirar sua própria vida, tem homens e mulher crente batizado querendo se matar e tirando a sua própria vida, aleluia, por causa da acusação, mas fala para eles não tirar a sua própria vida não, fala para eles se humilhar, se eu perdoar eu salvo. Glória ao nome do Senhor. Falei, por quê, Senhor? Porque o adversário fica falando no ouvido dele e dela, você pecou, você errou, no céu você não vai entrar, não adianta ir mais na igreja, se mata que é melhor. Irmão, eu não sei porque Deus mandou contar assim, mas hoje, desde manhã, a hora que eu acordei, o meu coração fervia para congregar e dar um abraço nos servos de Deus nessa irmandade. Aleluia, acho que é a 5ª igreja em 1 ano e meio que eu congrego em Guarulhos, mas eu ouvi a voz de Deus para estar aqui hoje, aleluia, e aonde não tiver preparação e liberdade, eu não vou contar isso aqui não, eu vou contar 1% e só glorificar Deus, mas o Senhor falou, conta que vai ter obra e vai ter livramento aqui, aleluia.
E a Lamanaia, leva para viagem que alguém que você ama, que se humilhar, o Senhor vai abraçar e perdoar também. E aí no dia das mães, que era o dia da minha morte e também do meu funeral, aquele médico, acorda, eu acordei, ele, graças a Deus. Você lembra da oração que você fez, Marcos? Não, você orou, tinha uma senhora japonesa médica chorando também do lado, e falou assim, você orou assim, ó, Senhor, tu deu tanto diploma para eles, e eles têm o dom da caridade, porque eles largam a família, largam o carro, largam o sítio e vêm aqui na UTI cuidar dos pacientes, pode pegar e levar para a família inteira. Até a família não entende que adianta ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, e pode contaminar nós tudo, Senhor. Aleluia. Irmão, a médica falou isso para mim, falou, eu saí de casa cedo, ela confessou ali, e a minha filha falou, eu estava fazendo medicina, mãe, mas com essa praga que está aí, eu não quero mais, e foi jogando todos os livros fora, e a mãe muito condoída, e eu vim aqui arrasada por terra, porque eu trabalhei a vida inteira, tem casa, tem carro, tem tudo, e o gosto saiu da minha família. Parecia uma coisa muito estranha ser médico, mexer com essas coisas para salvar um paciente, aleluia, mas a família própria não entendia, minha filha não entendia. Você orou, Senhor, blinda eles, dá força para eles, enquanto tiver amor e caridade, Senhor, aleluia, põe os teus anjos em volta deles, glória ao nome do Senhor. E a força me tomou, e eu cheguei em casa e falei, filha, o quê? O irmão orou e agora eu estou blindada, glória a Deus. Desse jeito, irmão. Aleluia. Recebe essa blindagem aí no nome do Senhor. Blindagem espiritual e material vai tomar essa igreja aqui. A minha filha, ela trabalhou lá no Limpo Brasileiro e ela não acreditava que eu estava tão mal. Mas tinha uma pessoa que era amiga dela, trabalhava na parte de documentação. Então ela conversou e trouxe o prontuário médico e a coisa estava complicada mesmo. E ajudou muito com as informações e assim por diante. E quando eu fui para o quarto, ela falou, pai, essa minha amiga aí, ela passou um processo aí de separação. Ela fazia comum numa igreja lá e parou. Faz uns 15, 20 anos que ela não congrega mais. Mas ela soube que Deus te devolveu a vida, ela está pedindo uma oração, pai. Só que eu não trouxe o véu, eu estou assim porque eu vim do trabalho, com esses vestes, com essas roupas, mas ela está pedindo uma oração. O senhor faz para ela, da cama mesmo? Eu falei, faço, filha, eu faço. Aí elas veio assim, irmão, colocaram ali um pano branco, ela estava sem véu ali na hora, e ali as duas ali, e nós abriu a oração, fazendo a oração, e daqui a pouco eu vi a minha filha manifestando a promessa, terminou a oração, falei, filha, abraça a tua amiga. Quando abraçou, Deus batizou a outra com a promessa. Aí entrou uma enfermeira assim, irmão, como é gostoso a revelação do céu. Vocês estão contentes com essas obras aqui? O dom da revelação vai cair nessa igreja. Irmão, Deus marcou um encontro com a nossa alma aqui. É um encontro diferente, uma obra de dentro para fora. Então, aí entrou uma enfermeira, eu olhei para ela assim, o Senhor falou, fala para ela uma parte. Falei, mas Senhor, é pesado o que eu estou vendo. Ela vai assustar. O Senhor fala que eu amo a alma dela. Fala que ela tem 2 filhos e que quando essas crianças iam nascer, as crianças nasceu, correu perigo de morte e eu ouvi a oração da mãe dela e ela orou e pediu também que eu desse a vida para as crianças e eu ouvi a oração do pai e da mãe e dei as crianças vivas na mão dela, os 2 filhos.
E eu fui falando, o Senhor foi falando, eu sou só o instrumento. Aqui toda a honra e toda a glória a Deus pertence, irmão. Porque custa caro. Tem noite que nós passa em claro. Mas vale a pena, porque nós vê obra, vê milagre, vê maravilha, irmão. E eu dou graças a Deus que o Senhor falou, fala para ela que agora, como ela não fez um concerto, ela falou, se tu libertar meus filhos, eu vou ser crente. Mas ela não fez um concerto e fala para ela que se ela não se humilhar e não fizer um concerto, eu vou levar os 2 filhos dela esse ano ainda. Quando eu falei, ela deu um grito que veio 3 médicos lá querer saber o que estava acontecendo. Mas era um grito com a presença de Deus, irmão. Tem hora que o coração ferve assim. Eu estou sentindo meu coração ferver, irmão. Você vai levar esse fervor dentro do teu coração. É porque Deus te ama e o teu nome está escrito no céu com letra de ouro. Glória a Deus nas alturas. Dou graças a Deus, irmão. Quando ela gritava, não, Senhor, meus filhos não. Eu te obedeço, Senhor. O Senhor falou assim, mas só que tem uma coisa. Chega lá. Fala para o teu esposo, porque o Senhor, Deus conhece tudo, né, irmão? Falou assim, chega lá, faz as malas do teu esposo e manda ele sumir da tua vida. Mas que coisa errada é essa, não? Já que ele não quer casar com você para você batizar, ele pode ir embora, que você não vai querer perder os teus filhos, não. Glória ao nome do Senhor. Irmão, essa mulher pediu licença e saiu fugida do hospital. Ela sumiu, desapareceu. No dia da minha alta, ela que filmou. Antes dela filmar a saída, ela falou, irmão, deixa eu contar a obra. Que obra? Eu cheguei em casa, arrumei as malas, falei pro meu esposo, pega tudo e vai embora. Some da minha vida. Não quero mais saber de você. Mas por quê? Você está me mandando... É lógico, eu falo para nós casar, para mim obedecer e servir a Deus. Você não quer casar? Então o Senhor Jesus está me chamando. Eu vou fazer um concerto com ele nas águas do batismo. E você, já que você não quer casar comigo, pode ir para o mundo. Vai fazer o que você tem que fazer. Ele falou, para o mundo não, eu quero ir para o céu. Vamos casar. Glória. Vocês creem que Deus vai fazer uma obra aqui nesta noite? O coração duro Deus vai amolecer. Glória. Falou, irmão, já está marcada a data do casamento. Outro dia eu estava atendendo o culto no Eliane e chega lá, todo mundo, os pombinhos, os menininhos, tudo bonitinho. O nome de Deus está sendo glorificado aqui nesta noite. Muitas obras Deus fez. Até hoje eu faço tratamento porque eu tive uma trombose na perna direita e está amortecida. Mas eu dou graças a Deus, irmão. Se falar assim, você passaria tudo de novo. Ah, irmão. Só de ouvir a voz dele a gente chora de alegria. Aleluia, quando ele falou assim, pelo que você fez, do dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, eu te abreviaria os seus dias, você ficaria aqui junto com o teu pai, mas eu não te entregaria na mão do adversário por nada. Aleluia, se a caneta do inferno, virou para mim e falou assim, Marco, se a caneta do inferno não funcionar na tua vida, aleluia, eu vou te buscar e vou salvar você e toda a tua família. Glória a Deus. Deus manda dizer e pregar e profetizar aqui, ó. Se a caneta do inferno não funcionar na tua vida e só a do céu, no amor, na caridade, sofrendo, gemendo, chorando, mas sem negar o Senhor, Deus vai salvar você e toda a tua família também. E olha, mais um recadinho, hein? Quem errava não vai errar mais. Quem estava torto, Deus vai endireitar. E o coração duro pode dar glória a Deus, que Deus vai amolecer também. Dou graças a Deus por tudo, é o que o Senhor nos pede, irmão. Foi 5 para 6 dias, muita coisa, não dá para contar. Mas se nós for firme e for fiel, nós vamos estar lá no céu. E esses, irmão, eu queria aprender a música. É verdade. O que eu vi lá, irmão Orlando, nós vamos parar de pregar, mas vocês vão tocar. Glória a Deus.
Por isso que e o Senhor falou assim, fala para a igreja também, quando chama 2, 3 hinos que não canta na igreja, aí fica, mas o meu hino não cantou, não é assim? Fala, o meu hino não cantou, não. No céu eles tocam e cantam os hinos que a irmã tem desejo no coração. Falou assim, quando ela está lavando a louça, cantando, os meus anjos estão tocando e cantando. Quando está indo no carro cantando, quando está no avião cantando, na comunhão, os anjos estão cantando junto e tocando. E aquela orquestra maravilhosa, irmão, não dá vontade de voltar. Mas vamos ser firme e fiel, porque nós vamos morar lá no céu. Deus que abençoe essa irmandade, os servos de Deus que orou por nós, continua orando por nós. Para Deus ter misericórdia da nossa alma, para nós ser firme e fiel até o fim. Aonde eu fui, eu trago e levo a saudação de todos vós com a santa paz de Deus.